dizer boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Bom, tudo Boa bem? tarde. Tudo. Boa tarde a Vocês, todos. Tá. Muito o Eduardo compartilha, também aproveitar para agradecer o tempo de todos. A ideia também é ser uma troca, então fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta. Eu acho que a ideia realmente é qualquer questão de alocação ou de cenário, a gente consegue também ir conversando com vocês. Bom, tá aparecendo a apresentação para todo mundo? Acho que tá, né? Então, o que a gente... Começando aqui sobre o cenário lá fora, gente, basicamente o que aconteceu aí no mês de abril, né? No final foi uma grande reviravolta aí desde o dia 2 de abril até o final do mês, né, onde você teve imposição de tarifas pelo governo Trump. No final, tarifas que foram impostas e através de um choque de negociação, vamos chamar assim, o governo voltou atrás e no final ficou com uma tarifa de 30% em relação à China. Opa, deixa eu só... Ficou uma tarifa de 30% em relação à China e 10% contra a Europa, Japão e o resto do mundo. Os únicos setores que tiveram uma tarifa maior são os setores de aço, alumínio e veículos, com uma tarifa de 25%. Então, posto isso, a tarifa média dos Estados Unidos para o resto do mundo, na tarifa de importação, ela saiu ali de 2,5%, 3%, né, o que estava antes, para uma tarifa média ponderada de 17,5% aproximadamente. Tá? Então, o ponto mais alto de tarifas desde aí de meados de 1930, tá? Como vocês podem ver aqui nesse gráfico. Né? E a Bolsa Americana, né, ela também acabou tendo uma volatilidade muito grande durante o mês de abril, como vocês podem ver. Né? Ela chegou a ter uma queda em V e depois ela se recuperou até mais ou menos aí o dia 12 de maio, ela recuperou 100% a queda que teve em abril, né? E teve essa queda, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a canetinha. Consigo fazer isso. Mas teve essa queda que vocês podem ver aqui em V, né, que em azul, que ela teve uma queda e recuperou até o dia 12 de maio. E está próximo aí aos 6 mil pontos aproximadamente, que era o patamar ali do início do ano, né? E para a Ana me colocar como roxo, por favor. Outros dados, senhores, a inflação nos Estados Unidos, né, embora tenha uma perspectiva da inflação subir por conta das tarifas, mas se a gente pegar a inflação de janeiro até abril, ela vem menor do que a inflação de 2024 e menor do que a inflação de 2023. Né? Então, nesse gráfico, a linha roxa, a inflação desse ano de janeiro, fevereiro, março e abril, mês a mês. A linha azul, a inflação do ano passado, e a linha vermelha, a inflação do ano retrasado. Ou seja, a gente mostra que, de fato, ano a ano após a pandemia, os Estados Unidos estão desinflacionando, ou seja, a inflação vem diminuindo ano a ano, num progresso lento, mas que está acontecendo, e nesse ano também se repete, mesmo com a questão de tarifas, que obviamente ainda não entrou na conta dos produtos nos Estados Unidos, né? Inclusive, por exemplo, o Walmart hoje, né, saiu uma notícia que a Amazon mencionou que não fez nenhum aumento de preços, né, na média dos seus produtos, mas que, obviamente, deve começar a acontecer isso em algum momento. Mas a inflação mensal, na média ali de janeiro, fevereiro, março e abril, ela vem diminuindo gradativamente, como a gente mostra aqui. Tá? Então, janeiro, fevereiro, março e abril. Né? O que é um sinal positivo, e sem considerar que o petróleo, né, como a gente mostra aqui nesse gráfico aqui em cima, ele também vem diminuindo, né, vem caindo de preço desde o começo do ano. Né? Então vocês podem ver
que o petróleo está caindo aí, isso é em 12 meses, ele está caindo 8%, mas se a gente pega de janeiro até abril ou até maio, ele está caindo em torno de uns 12%. Então, isso vai ajudar com que a inflação nos Estados Unidos e no mundo, que o petróleo é uma commodity importante no custo de energia para o mundo, traga a inflação também um pouco para baixo, né? Tanto que tem um gráfico aqui na nossa apresentação que a gente compara o preço do petróleo com o preço da gasolina nos Estados Unidos, né? Então, o preço do petróleo em azul escuro ele já caiu e o preço da gasolina ainda não caiu o tanto que o petróleo caiu. Ou seja, o preço da gasolina poderia cair um pouco mais e isso ajudar no processo de desinflação na inflação americana. Então, ainda seria um fator benigno para a inflação nos Estados Unidos. Agora, posto essas tarifas que a gente tem hoje de 10% para o mundo e 30% para os Estados Unidos, qual que seria o impacto disso para o mundo em termos de inflação e crescimento e juros, né? Então a gente enxerga que teria um impacto de aumentar a inflação pontualmente para esse ano, né? Ou seja, não é um aumento contínuo que nem foi a pandemia, mas um aumento para 2025. A gente poderia ver a inflação então aumentando algo como 1% ao longo desse ano, mas para o resto do mundo um processo de desinflação, né? Por quê? Porque o único país que está aumentando tarifas são os Estados Unidos. Você não tem um aumento de tarifas da Europa para o resto do mundo, né? Então você teria um aumento de preços nos Estados Unidos, mas no resto do mundo você não teria aumento de preços nenhum, né? Ou seja, a inflação ela viria só para os Estados Unidos e essa inflação que vai vir, ela vai depender o quanto que pensa que numa cadeia produtiva, né, você tem o exportador asiático, por exemplo, a empresa importadora americana e o consumidor final americano, né? E nessa cadeia, parte das tarifas vão ficar com uma queda de margem para a empresa que exporta na Ásia, uma queda de margem para a empresa importadora nos Estados Unidos e parte da tarifa vai ser absorvida como aumento de preço, ou seja, aumento de inflação para o consumidor final americano. Então, esse aumento de tarifas ele deve ser dividido nessa cadeia. A gente, exatamente hoje, ninguém sabe o quanto que vai ser absorvido por cada uma desses três elos, mas não necessariamente o que a gente quer dizer, 100% delas deve ser absorvido pelo consumidor final, né? Ou seja, parte vai ser queda de margem para as empresas na Ásia e para as empresas nos Estados Unidos. E um outro dado que a gente sabe também é que as empresas asiáticas, principalmente as chinesas, elas estão com uma capacidade produtiva muito grande que não está sendo utilizada. Ou seja, elas precisam utilizar e para isso elas precisam ser, né, talvez gerarem mais competitividade nos preços ou em descontos para poder manter o mesmo nível de produção e não deixar com que a sua capacidade produtiva sobre mais ainda do que está sobrando hoje. Tá? E um outro ponto da cadeia também, do que eu acho que é interessante de comentar do que você está falando, é do consumidor americano. Então, tem até esse gráfico na esquerda que ele mostra justamente que o consumidor americano, né, depois da pandemia, por conta dos grandes cheques do governo, ele chegou a ter uma poupança bem elevada, mas agora você consegue ver, né, nesse gráfico que essa poupança ela veio caindo conforme passou o tempo. Então, também o consumidor ele nem conseguiria absorver, né, todo esse aumento da tarifa sozinho. Então, acho que é algo interessante, né, quando você comenta da cadeia, pontuar o lado do consumidor americano também. Bom ponto, Flá. Bom ponto. E os salários também que estão sendo reajustados a um nível mais baixo que anteriormente, né? Então, você não tem uma pressão hoje de pós-pandemia você tinha uma situação em que os salários foram reajustados no nível muito mais alto do que estão sendo reajustados hoje. Ou seja, como a Flávia bem colocou, aqueles cheques que os americanos receberam do governo, eles acabaram, né? Aquela poupança excedente, ela acabou e está sendo utilizado mais que aquilo. E um segundo fator importante é que essa inflação dos salários está no nível muito mais baixo, que limita o poder dos americanos de aceitarem pagarem mais caro pelos mesmos produtos e serviços. Então, o americano dificilmente ele vai chegar lá no salão onde ele corta o cabelo e vai conseguir pagar mais caro pelo mesmo corte de cabelo ou pelo restaurante ou pelo produto da Amazon e por aí vai, né? Ou seja, você tem um limitador dessa capacidade que o americano tem hoje em relação ao pós-pandemia, né? Mas esse é um dos fatores que a gente acredita em que
essa inflação não vai ser 100% só para o cidadão americano, mas sim uma queda de margem para as empresas e para os exportadores. Agora, tem um ponto muito importante, que é um ponto muito recente, né? E antes de falar dele, a gente mostra nessa tabela a variação dos ativos de risco esse ano. Quer falar sobre isso, Mário? Posso falar assim, Edu? Então, né, quando a gente teve aquele evento, né, chamado do Liberation Day, que foi o anúncio em si das tarifas no dia 2 de abril, como o Eduardo comentou, a gente viu algo atípico, né, de acontecer nos mercados, né, foi geralmente quando tem um desses eventos que são um evento de risco global, né, que assim, é alguma coisa que ia mudar estruturalmente, poderia causar menos crescimento, mais inflação, várias repercussões. O que geralmente acontece é que os investidores globais, eles fogem, né, ou eles levam o seu capital para os ativos mais seguros, né? Isso que são o quê? Que é o dólar americano e principalmente os treasuries americanos, que são os títulos, né, de renda fixa americano. Pontualmente, eu acho que como talvez, né, esse risco veio dos Estados Unidos dessa vez, que é algo talvez um pouco menos comum do que a gente tem visto nos últimos anos, a gente viu um movimento que os fluxos, né, de capital global saíram um pouco dos Estados Unidos, e isso levou uma queda da bolsa, levou uma queda do dólar, até uma queda, né, nos títulos de renda fixa que fazem a taxa subir, mas o preço está caindo. E isso foi, né, para outras classes e para outras regiões do mundo. Então, quando a gente vê aqui na tabela, no lado esquerdo, né, na parte dos assets, são as principais, o retorno, né, das classes em 2025, e na coluna direita é separada, né, por região, então por país e em termos de bolsa, né, de mercado de ações. Então a gente vê, né, que durante o ano, em termos de classes, a gente vê que às vezes ouro, né, que às vezes pode ser uma contrapartida ao dólar, subiu muito, ações da Europa, né, também que são sem ser da outra geografia, subiram muito, até EM Equities, que são ações de mercados emergentes. Então, se você for ver, não é só a bolsa brasileira que subiu muito, mas a bolsa chilena, a bolsa da África do Sul, a bolsa de países asiáticos subiram muito, né? Como a gente vê no lado direito, né, que são todas bolsa mexicana, alemã, enfim, né, a gente viu também então esse movimento assim de saída de fluxo, né, que nos últimos anos os investidores concentraram muito nos Estados Unidos, e qualquer fluxo, né, que sai, mesmo que às vezes seja pequeno do total que está nos Estados Unidos, faz um efeito, como a gente tem visto, muito, muito grande, né, nos outros mercados que estão subalocados. Exatamente. E aí até engraçado, né? Porque o Bolsa do Brasil está subindo aí em dólar 25, mas em real subindo uns 15% no ano, né? Mas assim, se a Bolsa da Grécia sobe 40% em dólar, né, da Espanha 35%, Itália 30%, que são bolsas, né, de países europeus, né, que não tem um crescimento exuberante, e muito menos Grécia, né, que é um país que você tem até questões fiscais muito recentes, né, em um país dentro da Europa com maior vulnerabilidade que uma Alemanha ou que um outro país. Então, até países mais, né, como Grécia, Brasil, África do Sul estão subindo, né, as bolsas estão valorizando. Não é porque esses países agora vão ser os países da vez, né, não, na verdade não é isso. É muito o que o Mário disse, você tem um reposicionamento de capital que está gerando um fluxo, né? E por que esse reposicionamento, né? Que a gente vai mostrar um pouco disso. Você tem hoje, na verdade, em torno de, pense o seguinte, o mercado americano hoje, você deve ter um market cap hoje da bolsa de uns mais ou menos 100 trilhões de dólares, né? De investidor estrangeiro, né, que não é americano, seja europeu, asiático, latino-americano, investido nos Estados Unidos hoje, você tem aproximadamente 48 trilhões de dólares, né, 33 trilhões de investidor estrangeiro, não americano, aplicado em renda fixa nos Estados Unidos, que são bonds, títulos do governo americano, as treasuries e outros ativos de renda fixa, e
em renda variável, em bolsa, você tem ali aproximadamente 16 trilhões de dólares de não americanos investidos nos Estados Unidos. Então, você soma 16 com 33, né, 49 trilhões, e você teve uma queda desse número de março para maio de mais ou menos 1 trilhão, ou seja, caiu para 48. Né? E esse 1 trilhão foi principalmente em bolsa, e foi um dinheiro que provavelmente de investidor europeu, asiático, saiu dos Estados Unidos voltando parte dele principalmente para a Europa, Japão e mercados como esses. Né? O Brasil também recebeu um pouco de fluxo, mas muito pequeno dentro desse volume que é muito grande. Né? Isso explica esse fator que as outras bolsas se valorizaram nesses primeiros meses de 2025, né? Mas não quer dizer que os Estados Unidos deixou de ser, né, a principal economia do mundo que vai receber o maior nível de investimentos do mundo. Né? Ou seja, o fim do excepcionalismo americano. Né? Porque no final você ainda tem 48 trilhões que estão investidos lá, claramente poderia ter um fluxo contínuo de saída, mas as principais empresas do mundo, as dominantes globais, né? A gente está falando aí da Google, que é dominante em search, está falando da Nvidia, que é a melhor produtora de fabricantes de chip, melhor qualidade de chip do mundo, a gente está falando da Amazon, né? Empresa de e-commerce, e de nuvem, de várias outras coisas que a Amazon se desenvolveu, a gente está falando da Microsoft, a gente está falando da Tesla, ou seja, as empresas, a Visa, né? JP Morgan, ou seja, as empresas dominantes globais que têm presença global, não só nos Estados Unidos, em torno de 30% a 40% das atividades dessas empresas hoje são fora dos Estados Unidos, ou seja, por isso que elas são consideradas empresas globais, né? São listadas na Bolsa Americana, né? E vão continuar listadas na Bolsa Americana. Né? Estava até discutindo esses dias com o gestor de um fundo de ações, que ele falou, poxa, uma empresa com sucesso na Ásia, né, ou na Europa, ou no Brasil, que cresce muito, ela acaba sendo listada onde? Ela quer ser listada na Bolsa Americana. Né? A gente tem empresas até aqui no Brasil, como o XP, que crescia muito, Nubank, ele quer ser listado na Bolsa Americana, e foi listado. Então, a Bolsa Americana ainda e acredito que ainda vai ser por um bom tempo, uma bolsa que vai continuar recebendo bastante fluxo de investimentos de investidores do mundo inteiro. Né? E o que teve agora nesse começo do ano foi um reposicionamento, uma rediversificação, mas que não mudou a tese que o dólar deixou de ter o status de moeda de valor. Né? O dólar ainda é moeda de valor. Obviamente, a gente está começando a questionar algumas questões da postura fiscal dos Estados Unidos, que a gente vai falar um pouquinho mais agora. É um assunto muito recente, em termos assim, de dias e semanas, mas o status de valor da moeda do dólar ainda continua sendo preservado com isso. Né? O que a gente teve foi um fluxo que aconteceu, né? E que teve essa volatilidade, onde a Bolsa Americana caiu um pouco e as outras bolsas recuperaram um pouco. Né? Agora, como a gente... O que a gente enxerga para o dólar como e para o fiscal dos Estados Unidos, né? Quer falar sobre o aumento da Treasury, Flá, dos títulos? Então, aqui nesse gráfico, né, a gente consegue ver principalmente o aumento dos títulos do governo, né, e à esquerda aqui dos títulos de 30 anos. Então, em preto a gente consegue ver o título do governo americano de 30 anos, então, que é o que a gente no mercado fala que a curva abriu, né? Então o título ele passou a pagar um prêmio maior do que ele pagava, e isso justamente porque o investidor olha para essa situação que o Eduardo comentou, né, de tanto com relação às tarifas, mas também com relação ao fiscal, endividamento, teve também o downgrade da Moody's, né, recentemente. Então ele olha para isso e fala, então eu exijo um prêmio maior para também estar investindo nesse título. Então você consegue perceber que o título do governo americano, por exemplo, de 30 anos, ele passou, né, próximo a 4% em 4,2% até ali em 2024, né, no início do ano, para agora 4,5%, quase 4,6%. Então é fruto desses pontos, né, que o Eduardo estava comentando. Eu acho interessante comentar também
sobre o título do governo do Reino Unido, ou também mesmo da Alemanha, do Japão, né, que do Japão também, historicamente, é um título que paga, né, um yield bem menor, mas ele veio também tendo um yield bem maior por conta disso. Né? E o Japão é um movimento muito mais agressivo, né, porque ele estava no nível ali de 2% em 2024 e hoje ele está negociando um papel de 30 anos a 3,5%. Então, assim, se comparar com os Estados Unidos, muito mais agressivo, né? E basicamente, o que a Flávia falou, isso pela questão fiscal que os Estados Unidos está vivendo agora, pelas próprias iniciativas do governo americano, eles estão tendo que lidar com esse aumento da taxa de juros. Não a que o Fed é o Banco Central americano, né? Como o Banco Central no Brasil, ele controla a taxa de juros atual da economia. Mas a curva de juros dos títulos de 3 anos, 4, 10, 20, 30 anos, quem controla não é o Banco Central. Quem influencia isso é completamente na mão do mercado, os agentes do mercado, né? Bancos, tesouraria, investidores, grandes, pequenos, mas os agentes financeiros que atuam no mercado financeiro que induzem essas curvas de juros. E o que os agentes financeiros estão dizendo? Estão dizendo, Estados Unidos, no mundo, se vocês continuam num ritmo de gastos muito grande, que é esse ritmo que veio depois da pandemia, a gente, mercado, vai exigir que vocês, países soberanos, paguem taxas de juros de longo prazo mais altas. Né? Então, por exemplo, o Japão pagava uma taxa de juros até 5, 10 anos atrás para 30 anos de zero, hoje está pagando 3,5%. Né? Que é a mesma taxa de juros que ele pagava em 1995, né? Como vocês podem ver nesse gráfico. Né? Os Estados Unidos, que pagavam uma taxa de juros aí para 30 anos de também próximo aí de 1, 2% ali em meados de 2019, 2020, hoje está pagando 5 e 10% para 30 anos. Né? É o maior nível ali provavelmente desde os anos 2000, próximo um pouco antes da bolha da internet. Então, as taxas de juros estão voltando a patamares muito altos, né? Significativamente altos, né? O que inviabiliza financiamento imobiliário. 2, o que inviabiliza o investimento de uma empresa de longo prazo, né? Porque quando uma empresa vai fazer um investimento num projeto de infraestrutura ou um projeto que seja, ela quer contratar um financiamento de 5, 10, 20 anos. Então, quando essas taxas longas sobem muito, inviabiliza ou torna mais caro, né, menos atrativo para a empresa desenvolver um projeto ou para uma família, um cidadão contratar um financiamento imobiliário. Então, você acaba desacelerando a economia e tornando o custo do dinheiro mais caro. Né? E aí o que a gente vê, o que a gente entende hoje, né? Qual que é a questão no déficit americano, tá, gente? O que preocupa o mercado e, obviamente, a gente no déficit americano, né? Os Estados Unidos têm hoje um déficit na linha vermelha, como vocês podem ver aqui, é que eu não estou conseguindo colocar a minha caneta, mas eles têm um déficit de mais ou menos 6,8%, quase 7% ao ano do PIB, tá? Que é a linha vermelha nesse gráfico. Né? Parte disso é déficit primário, que é despesa do governo, que é a linha azul, e do azul para o vermelho é juros, despesas com juros. Né? Só que qual que é a média histórica do déficit? Era em torno de 2,5%, 3% até a pandemia. Né? E na pandemia, os Estados Unidos teve que fazer um déficit próximo a 12%, 13% do PIB, e agora esse déficit está em torno de quase 7% do PIB. É um déficit alto, não é um déficit normal. O déficit normal, de novo, seria 2,5%, 3%. Né? E esse déficit muito alto que vem colaborando para o crescimento forte da economia americana, né? O crescimento de empregos, a não fazer com que o mercado de empregos não, mas não fazer com que a empregabilidade nos Estados Unidos diminua ou se torne ou desacelere, né? Ou seja, ele mantém a empregabilidade quente no nível de desemprego de 4,2%, que é muito baixo, né? Com nível de contratações ainda razoáveis e uma economia muito forte, e essa economia forte crescendo 2%, 3% ao ano, ou até 3%, 3,5% que cresceu nos últimos anos,
faz com que colabore com que o lucro das empresas cresça também num ritmo muito forte. Então, a lucratividade que as empresas cresceram em 2024 e 2023, boa parte vem desse investimento que o governo gasta mais na economia, a economia absorve, o emprego continua quente, crescendo, e as empresas conseguem aumentar as suas receitas e, consequentemente, os seus lucros também, e a bolsa continua resiliente. O que começa a preocupar o mercado? Os Estados Unidos têm um endividamento hoje, se a gente for ver, de mais ou menos aí 98, 100% do PIB. Tá? A perspectiva dos Estados Unidos com essa aprovação, né, esse corte de impostos que o Trump vem a fazer, né, que está agora justamente em transição no Senado, agregaria algo como 7, quase 8 trilhões de dólares em dívida nos próximos 10 anos. Né, e poderia levar a um aumento da dívida PIB dos Estados Unidos daqui até 2050, ou seja, né, nos próximos aí 25 anos, algo como para 150% ou até mesmo 220% do PIB. Tá? Ou seja, a gente está falando de um nível de endividamento do PIB muito alto, né? E crescendo num ritmo muito acelerado. Né? Se a gente for olhar os governos recentes, desde 2000, né, o endividamento do governo americano também cresceu. Obviamente, ele vem crescendo desde 2000, mas ele teve um impulsionamento muito forte da pandemia para cá. Né? E depois da pandemia, os governos não conseguiram desacelerar esse nível de gastos. Ou seja, a questão fiscal não é só uma questão que o governo brasileiro está tendo que lidar, né? Mas é uma questão também para os Estados Unidos e para o resto do mundo. Né? Então, o que a gente... Só fazendo um resumo então, da parte internacional. Primeiro, guerra tarifária com a China, né, e a negociação com os demais países vem acontecendo. Né? Os Estados Unidos ele e a China descongelaram essa relação comercial. Ela estava congelada com uma tarifa ali no nível de 135%, 145%. Teve agora um descongelamento, com as tarifas voltando ali para 30%. Para o resto do mundo, 10% você também permanece as relações comerciais. E em paralelo acontecem essas negociações. Você teve, né, como um segundo pilar desse novo governo, né, não digo que uma mudança total, mas indicações de um novo paradigma político que o Trump começa a pressionar o resto do mundo, né, principalmente a Europa, a fazer novos estímulos fiscais, fazer investimentos em defesa, a ter uma menor dependência dos Estados Unidos em algumas áreas estratégicas, como segurança e defesa. Então, mudanças geopolíticas e macroeconômicas que a gente não sabe ainda o resultado prático disso. Né? A gente só sabe que essas mudanças estão sendo induzidas e influenciadas, mas a gente não sabe exatamente o resultado prático disso. Mas você começa a ver o indício dessas mudanças. Terceiro ponto, aquela iniciativa do DOGE, que era o Departamento de Eficiência, que foi criado agora no governo Trump para cortar gastos, aparentemente isso fracassou. Né? Você teve a saída do Elon Musk, não digo que fracassou pela saída do Elon Musk, acho que justamente fracassou antes e o Elon Musk aí decidiu sair, já que ele não ia ter sucesso com essa iniciativa, e acho que é por uma questão política. Né? Acho que da mesma forma que politicamente no Brasil chega uma agenda de corte de gastos no Congresso, e qualquer agenda de corte de gastos ela é politicamente ruim para os políticos, né? O país vai crescer menos, vai ter que lidar com uma política mais austera, o Congresso vai ter menos dinheiro. Isso, obviamente, aparentemente foi travado no Congresso americano, e o Congresso hoje ele é majoritariamente republicano. Né? Inclusive, o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, ele mudou completamente a narrativa dele, né? De, ao invés de cortar gastos e reduzir o déficit de 7% para 3%, que era a promessa de campanha do Trump e do Scott Bessent, ele mudou para, ao invés de cortar gastos, agora a gente vai manter um nível de estímulos na economia americana, e esses estímulos, junto com o crescimento da tecnologia e da inteligência artificial, vai fazer com que a economia americana cresça num ritmo muito forte e gere muito produtividade. E se ela crescer num ritmo muito forte, você pode ter um nível de gasto maior, porque o ruim é o governo americano gastar 7% do PIB e a economia crescer 2 a 3%. Agora, se a economia cresce num ritmo maior,
esse déficit de 7 ele se torna menos problemático, né? E aí a relação dívida-PIB se torna também menos problemática. Então eles estão mudando o foco. Eu não digo que mudaram, mas o tom das últimas 2 semanas e a narrativa aparentemente mudou o foco de cortar gastos para vamos manter o mesmo ritmo de gastos e a economia vai seguir rodando muito forte e, consequentemente, as empresas deveriam continuar crescendo seus lucros em um ritmo também forte, né? E qual que é o pênalti para isso, gente? Essas taxas de juros de longo prazo subirem para níveis, às vezes, insustentáveis para quem está hoje na economia, né? Então, e você gerar uma crise no mercado de renda fixa americano, japonês, europeu e por aí vai. Então, esse é o risco que a gente corre. Mas, de novo, esse é algo muito recente e só para contextualizar aqui para vocês, hoje a gente está falando que os Estados Unidos tem algo como 250% do PIB em dívida, mas isso não é só o endividamento do governo americano, esse é o endividamento do governo, mais as famílias, mais as empresas e mais o setor financeiro, ou seja, dessas 4 camadas dos Estados Unidos, se você somar o endividamento delas, você está falando aí de um endividamento de 250% do PIB, na China é quase 300%, né? Então, só que a diferença é que nos Estados Unidos está muito concentrada na mão do governo, que cresceu muito recentemente, dos últimos 10 anos para cá, desde 2008, na verdade, e da pandemia principalmente, e na China está muito concentrada na mão das empresas. As empresas chinesas devem mais de 100% do PIB. Então, o problema de endividamento na China está na mão das empresas. O governo influenciou as empresas a tomarem empréstimos grandes, taxas de juros mais baixas, para investir em aumentar a sua capacidade produtiva, deixar uma capacidade produtiva em excesso. E hoje, você tem uma capacidade, as empresas chinesas têm uma capacidade de produção muito maior do que elas realmente produzem. Então está em excesso e elas têm que lidar com dívidas muitas vezes impagáveis, né? Então é um problema que, se você perguntar como resolve isso, não sei, né? O que está acontecendo na China é uma deflação de balanço, né? Ou seja, as empresas estão tendo que lidar com uma deflação, uma queda de preços na economia. O setor imobiliário, inclusive os imóveis, estão caindo de preço mês a mês, isso já faz de uns 2 anos para cá, e estão tentando lidar com uma recessão de balanço, ou seja, uma queda do valor do patrimônio dos ativos, né? Empresariais, imobiliários, investimentos, por aí vai, né? Já nos Estados Unidos, essa dívida está menos concentrada nas empresas, as empresas estão mais saudáveis, elas devem hoje 80% do PIB aproximadamente, menos concentrada nas famílias, até se comparado a 2008. Em 2008, com o subprime, você tinha muita dívida das famílias, principalmente no setor imobiliário, hoje é muito menor, e menos no setor financeiro, ou seja, quem está suportando esse crescimento de dívida nos Estados Unidos é o governo. E por isso os títulos dos governos estão sendo testados agora pelo mercado. Então é basicamente isso. Não só a Bolsa do Brasil subiu, mas a Bolsa da Grécia, da Espanha, da China, várias bolsas subiram em dólar ou nas suas moedas locais. Mas o Brasil ele ainda conta com um fundamento muito frágil, né? E por que um fundamento muito frágil? Mas primeiro que o que o real está caindo de 6,20 em janeiro para 5,60 agora, como a gente mostra nesse gráfico da esquerda, é justamente o que o dólar globalmente está caindo. Ou seja, não é que o real melhorou, o dólar no mundo inteiro caiu. Está caindo contra o euro, contra o franco suíço, contra o iene e por aí vai. E por que está caindo? Porque você teve uma diversificação de fluxo de dinheiro estrangeiro, aquele 1 trilhão de dólares que saiu dos Estados Unidos foi para a Europa e a Ásia, esse 1 trilhão moveu o dólar um pouquinho para baixo no mundo inteiro, tá? Tem também uma hipótese, eu vou falar que é uma hipótese, porque não tem nada formal, oficial sobre isso, mas é interesse do governo americano de manter o dólar um pouco mais fraco, como um benefício para as empresas, indústrias americanas e empresas que exportam americanas para os outros países.
né? Não só uma fábrica nos Estados Unidos, uma fábrica de chip, por exemplo, americana que exporta para a Europa, para a Ásia, seria melhor para ela ter um dólar mais fraco, porque ela teria um termo de troca melhor. É igual para a Vale aqui no Brasil. Quando o dólar sai de 4 para 6 e a Vale exporta minério em dólar, poxa, para ela é ótimo, porque ela vai receber muito mais reais a 6 vendendo minério do que vendendo minério num dólar a 4. Né? Por isso a empresa americana é igual. Só que não é só uma indústria americana. Uma Apple, né, Mário? Uma Apple, uma Microsoft, serviços, né? Eu acho que as empresas hoje nos Estados Unidos, né, tem essa parte da exportação muito forte, mas também tem toda essa indústria do serviço, um streaming que a gente consome, Netflix, o Apple Store, tudo isso, né, que é uma parte relevante da bolsa. Quando a gente pega do S&P 500, que são as empresas da bolsa, não muitas vezes ela é a economia americana, assim, ela tem uma receita, quase 40% das receitas de fora de outras moedas. Em outras moedas, né, fora dos Estados Unidos. Então, às vezes esse dólar também mais fraco para as empresas, essas grandes empresas do índice, pode ser até positivo, né? Positivo, exatamente. Então, o que o real está caindo é o que o dólar no mundo está caindo. Não é uma melhora do real, é uma queda do dólar globalmente. Né? E é positivo, eles talvez querem isso, né? O governo americano. E uma outra questão também, o que está ajudando o real, de certa forma, não ter piorado, não é que o fiscal melhorou abruptamente, mas o Banco Central no Brasil, que é independente, jogou os juros para 15% ao ano. 14,75 é 15, né? Então, quando você tem um juros de 15 contra 10, contra 4,5 nos Estados Unidos, tem um diferencial muito grande de juros. Tá? E esse gráfico mostra isso. Esse é um dos gráficos também que pode até estar, né, respondendo também com relação ao câmbio. E eu acho que é interessante de também analisar ele historicamente, né? Então, desde 2000 para cá, 2025, né, quando você vê realmente esse diferencial, ele tá bem grande, né? E eu acho que um dos fatores também que até fazem com que o banqueiro central aqui no Brasil, né, o Galípolo, ele tenha, não só pela questão Brasil, né, de ter essa incerteza com relação à inflação, com relação também à falta de credibilidade do governo e até com as medidas populistas que devem surtir efeito, né, e gerar mais inflação nesse ano e no próximo ano. Eu acho que também é interessante de analisar aqui porque se não cortar juros lá fora, né, acaba que também dificilmente cortando aqui no Brasil pode ter uma desvalorização cambial, ou enfim, sim, outro tipo de efeito adverso. Então, por isso também a importância na cadeira do banqueiro central, né, do Galípolo hoje, que é o presidente do Banco Central aqui no Brasil, é justamente não só, né, essa avaliação de inflação para o Brasil, mas também os fatores externos que podem vir a impactar o câmbio também, né? Exatamente. E o próprio modelo, né, um dos modelos que o Banco Central tem, que é esse modelo aqui nesse gráfico, ele nos últimos meses indicou que o Banco Central deveria subir juros. Por quê? Porque o governo vem gastando muito, né, desde que entrou no final de 2020, antes de entrar, dezembro de 2022, aprovaram a PEC da transição antes do governo entrar, né? Então o governo vem gastando muito desde final de 2022. Esse gasto está indo para a economia, alimentando a ponta do consumo das famílias e demanda. Essa demanda está muito forte. A oferta das empresas, capacidade produtiva das empresas não cresceram no mesmo ritmo que a demanda, né? E aí, fazendo um paralelo com a China, na China, quando o governo faz estímulos lá, ele faz majoritariamente na ponta da oferta, para as empresas expandirem a sua capacidade produtiva. No Brasil, e por que isso? Né? Porque lá o governo chinês não tem um mandato de 4 anos, né? O PCC praticamente controla tudo, não tem que se reeleger, e ele pode ter uma visão de longo prazo, né? Então ele pode olhar 10, 15, 20 anos como planejamento e estratégia. No Brasil, o político aqui ele olha 4 anos tentando se reeleger para mais 4. Né? Então, o governo, seja de esquerda, seja de direita, mas principalmente um governo de esquerda, que tem um viés mais populista e mais extremista, ele faz estímulos maiores e talvez mais irresponsáveis, talvez não, mais irresponsáveis na ponta do consumo,
alimentando o consumo, a oferta não acompanha, isso gera inflação, pressiona a inflação, como a Flávia bem colocou. Né? E pressionar a inflação faz com que esse modelo, a linha azul desse gráfico, que é o modelo do Banco Central, indica para o banqueiro central que ele tem que subir juros porque a inflação contratada, ou seja, a inflação da economia girando forte, que pode vir à frente, deve subir. Então ele tem que elevar os juros para um patamar mais restritivo ainda para segurar essa inflação que ainda nem veio, mas que pode vir. Tá? E por isso juros em 15%. Só que, gente, esses juros em 15%, ele faz com que a gente tenha uma performance melhor na renda fixa. Então, você pega isso em 2 anos, as carteiras vão render ali mais de 30% em 2 anos em juros compostos. Né? Isso é bastante retorno. Né? Só que o que o governo precisa pegar do orçamento para pagar de despesa financeira com juros é algo ali como 5, 6% do PIB. Ou seja, mesmo que o governo faça no superávit primário 0 a 0,25 de superávit primário, ou seja, o governo tem um orçamento dele. Ele veio deficitário nos últimos anos. Para esse ano, ele está prometendo ali próximo a 0,25% de superávit. Mesmo que ele entregue de 0 a 0,25% de superávit no orçamento primário, de juros vai ter ali mais ou menos 5% de despesa do PIB em juros. E esse 5% de despesa do PIB em juros vai aumentar o nosso endividamento ano a ano, 2025, 2026, por aí vai. Tá? Ou seja, não é só... No Brasil se fala muito de superávit primário, mas no mundo, no mundo a pessoa fala, no investidor global fala em superávit nominal, em déficit nominal. Ou seja, que é juros mais o orçamento do governo. Né? E se a gente for olhar o déficit nominal do Brasil, ele vai continuar piorando, mesmo se o governo entregar um orçamento um pouco melhor para esse ano e para o ano que vem. Por quê? Porque as medidas fiscais e parafiscais, né? Fiscais, medida que o governo tira do orçamento dele e gasta na economia. Uma medida parafiscal, por exemplo, é uma empresa estatal do governo, a Petrobras, vai fazer um investimento de 15 bilhões de reais. Não é o orçamento central do governo, mas é uma empresa estatal influenciada pelo governo que está fazendo aquele gasto, então é chamado de parafiscal. Né? Então as medidas parafiscais do Brasil também aumentaram muito, que é o indireto. E um terceiro ponto, que eu acho que é muito importante, é crédito. Né? Recentemente, com a queda de popularidade do governo Lula, o governo veio com uma série de medidas para retomar essa popularidade. Então, esse gráfico da esquerda é a queda da aprovação da popularidade do governo Lula. Na direita são as várias medidas populistas que o governo trouxe para poder melhorar ou recuperar a sua popularidade, a sua aprovação. Né? A penúltima medida ali, crédito consignado. Né? O governo organizou uma medida de crédito através de bancos públicos e privados, onde pessoas que têm um FGTS, milhões de brasileiros que têm o FGTS lá bloqueado, ou pessoas que podem usar o seu salário, dá como garantia para poder tomar um empréstimo com um banco a 2% ao mês, mais ou menos, sendo que o custo do dinheiro é 1,1% ao mês. Ou seja, o dinheiro que um dia essa pessoa, esse cidadão teria, ele anteciparia agora via crédito e daria o FGTS que um dia ele teria como garantia. Porque ele recebe agora um valor menor por conta dos juros que ele vai ter que pagar sobre esse empréstimo. Tá? A gente está falando aí de 70 bilhões de reais potenciais para entrarem na economia. Isso é fiscal? Não é o dinheiro do governo, mas é um dinheiro de crédito, de bancos públicos e privados que vai para a economia e vai alimentar o quê? A inflação, principalmente a inflação de serviços, talvez. Né? Então esse é um ponto. Segundo ponto, o governo está aprovando essa semana uma mudança na conta de luz que vai deixar a gratuidade para conta de luz para 60 milhões de brasileiros. E vai reduzir o custo de conta de energia para os outros 55 milhões de brasileiros. Né? De novo, a gente aqui é a favor que as pessoas com a renda menor tenham alguns benefícios a longo prazo e tenham uma disponibilidade de renda melhor. Só que uma série de medidas de uma vez, com uma inflação pressionada, é o governo dando em 2025 e 2026,
E lá na frente, em 2027, 28, 29, 30, a inflação vai tomar de volta. É isso que a gente está vendo aqui. Então, a inflação contratada com essa série de medidas, né, 70 bilhões de crédito, né, conta de luz grátis, né, reajuste possível do Bolsa Família de 600 para 700 reais, pé de meia, farmácia popular, aprovou também agora reajuste a servidores públicos de 9% a 30%, que vai colocar 74 bilhões de reais na mão dos servidores públicos entre 2025, 2026 e 2027. Tudo isso é dinheiro para quê? Para consumo. É nenhum dinheiro indo para ampliar a oferta, ampliar a capacidade produtiva, melhorar a estrutura da inflação à frente. É muito dinheiro indo para consumo que vai alimentar a inflação contratada à frente, né? Então, a inflação no Brasil vai continuar sendo pressionada. 2, com as taxas de juros lá fora pressionadas para cima por conta também de uma questão de uma falta de uma iniciativa fiscal mais austera, mais racional, mais equilibrada, como a Flávia bem colocou. Terceiro, né, é muito difícil ver um cenário do banqueiro central aqui no Brasil, Galípolo, podendo cortar juros, com as taxas de juros lá fora pressionadas para cima e com o governo aqui fazendo essa série de medidas para poder retomar a popularidade e colocar dinheiro no consumo. Ou seja, vai melhorar a vida da maioria dos brasileiros, né? Brasileiros, assim, a massa dos brasileiros, né? Assim, não estou falando do brasileiro investidor, estou falando do brasileiro que ganha 3, 4 mil reais. Né? O brasileiro médio, ele ganha 3.500 a 4 mil reais por mês. Então, vai melhorar em 2025, em 2026, a vida do brasileiro médio? Vai. Eu acho que vai. Essa série de medidas aqui, 45 bilhões de reais na isenção do imposto de renda até 5 mil reais. 70 bilhões em crédito usando FGTS e outras coisas como garantia. Pé de meia, farmácia popular, conta de luz grátis. Óbvio que vai melhorar. Só que eu fico imaginando a inflação que pode começar a vir e a desaceleração econômica que pode começar a vir combinada a partir de 2027 em diante, quando a conta de tudo chegar. Isso me lembra um pouco ali a transição entre o primeiro mandato da Dilma com o segundo mandato da Dilma. Só que no final do primeiro mandato da Dilma, a economia estava já desacelerando e ela estava tentando segurar a economia na unha. E eles conseguiram, faziam derivativos cambiais, segurava a inflação, segurava o reajuste de conta de luz e várias empresas ficaram realmente muito mal. E a partir do segundo mandato dela, que o governo começou a liberar as coisas que eles estavam segurando, a economia começou a responder menos artificial, o que de fato era a cara daquela economia. E a cara daquela economia era uma recessão muito forte, um desemprego subindo no ritmo muito alto, né? Uma taxa de juros que foi para 14% ao ano, com um juros pré-fixado de 10 anos que chegou a 18% ao ano, e uma economia que foi forçada a fazer um ajuste, né? E que por tão mal que essa economia ela ficou, no final você teve, né, acabou você tendo outras questões políticas, você teve o impeachment da Dilma. Né? Mas assim, a economia teve que sofrer muito para aquilo chegar. Me lembra um pouco agora que a gente está quase que no Dilma 1. Ou seja, a economia está bem, está crescendo, eu falo com as empresas, a gente fala com os clientes que vêm aqui, os empresários, né, os negócios estão indo bem, os setores estão bacanas, tem um crescimento, a receita está aumentando, né, o custo subiu, mas agora ele está mais equilibrado do que foi o reajuste pós-pandemia. Porque, gente, a hora que esse ajuste todo chegar, né, e essa artificialidade, né, de gastos do governo e crédito, né, e subsídios e gastos dos órgãos, né, do Petrobras, né, empréstimos dos bancos públicos e privados, começar de fato a vir para uma realidade, eu acho que essa conta vai chegar em 2027 em diante. Tá? E o risco é que isso melhore alguma coisa para os brasileiros, né, para o brasileiro médio, que ganha 3 mil, 4 mil reais, mais ou menos, e a aprovação do governo recupere daqui até o final do ano que vem. Né? E ter mais 4 anos, eu não digo 4 anos, tá? Assim, não digo 4 anos de um governo de esquerda, 4 anos de PT ou de Lula, eu digo mais 4 anos com esse viés administrativo. Mais 4 anos com esse viés administrativo, eu não sei o que vai dar, mas só sei que realmente
não vai dar alguma coisa boa. Realmente a gente vai ter um resultado muito pior lá na frente. Então, a gente assim, segue preocupado com o Brasil. Acho que não. Tem gente que fala, agora é um trade, Tarcísio, trade isso. Assim, acho que tem muita água ainda para passar embaixo da ponte até o final do ano que vem, né? Até meados de junho, agosto do ano que vem, quando a gente vai ter um quadro eleitoral. Então, é um quadro muito desafiador hoje, e até, Alexandre, começando a responder a sua pergunta, para a gente começar a sugerir os clientes a aumentarem o risco Brasil em bolsa, por exemplo. Né? Eu acho que muita coisa ainda vai passar embaixo dessa ponte, mais dessas medidas populistas vão vir para a mesa, né? Tanto para um lado para o outro, para a gente poder tirar alguma conclusão de que agora o cenário político mudou, a gente vai ter uma mudança de administração, né? Que obviamente se baseia em uma mudança de governo, e os ativos como Bolsa, por exemplo, vão ter aí um nível de valorização muito significativo de uma forma sustentável, porque subir 20%, 30% e depois poder cair 30%, 40% é uma coisa, aí é volatilidade, mas subir 20%, 30% para depois continuar subindo mais de uma forma sustentável estruturalmente, eu só vejo de fato uma mudança de administração política. Sem isso, eu não vejo. Eu acho que com uma mudança de administração política, os múltiplos da Bolsa de hoje de 7 vezes lucro, né, e contando que o lucro poderia continuar subindo mais e a taxa de juros do Brasil poderia cair por conta de uma administração mais austera, ou seja, gastando menos, né, esses juros poderia cair de 15 para 10, 15 para 9, 15 para 8, o juro real da NTNB poderia cair de inflação mais 7,5 para inflação mais 5, 4,5. Poxa, só isso já poderia fazer a Bolsa andar uns 40, 50%. Fora os múltiplos subindo de 7 vezes lucro que está hoje do Bovespa se sobe para 10, 11, já é mais uns 50, 60%. Ou seja, a Bolsa tem o potencial de subir muito. Mas só se você tiver, uma mudança de uma política, de uma administração econômica para uma austeridade fiscal, né? E 2, menos gastos na economia para a inflação futura não estar muito pressionada e para o Banco Central poder ter juros de equilíbrio mais baixo. Sem isso, não vejo um cenário sustentável para os ativos de risco no Brasil. A gente aqui não consegue, não tem a segurança, né, e nem dormiria tranquilo de sugerir os clientes agora é a hora de comprar 20%, 30% do seu patrimônio em bolsa. Então... Fora também, né, e eu acho que complementando, mas quando a gente também observa a relação risco-retorno, né? Então, por exemplo, hoje num título isento que está pagando 94%, 95%, 96% do CDI, ou até mesmo um título de inflação para carregar no médio e longo prazo, que vai, além de poder gerar renda para o investidor, porque vai ter os pagamentos dos cupons semestrais, é um título isento e que você está contratando uma taxa travada, né? Inflação mais 7,5% ao ano isento, ou então realmente navegando e surfando essa rentabilidade do CDI. Acho que às vezes existem os questionamentos, né? Mas será que não faz sentido entrar no multimercado agora, ou então num fundo de ação ou numa ação? Mas a relação risco e retorno, olhando para esse cenário, né, e patamar de Selic, hoje você tem muita oportunidade, você não precisa correr tanto risco para ter uma boa rentabilidade no portfólio para o Brasil, né? Sim, bom ponto, Flá. E até pensando o CDI é um ativo de curto prazo, né? Hoje ele está 15, amanhã pode estar 9, 8, 10, 12, e a hora que ele cai, você não consegue mais travar uma taxa de juros altas. Ou a inflação mais 7,5, que a Flávia falou, é uma forma de comprar Brasil no longo prazo. Porque se você compra um título de inflação mais 7,5 e entra um novo governo, esse título deveria, no tempo, cair para inflação mais 5, inflação mais 4,5. Em 2019, as NTNB chegaram à inflação mais 3 no Brasil. Esse novo governo que entra, ele entra com um plano fiscal de contenção de gastos. Então, ele entende o problema da inflação estruturalmente, né? E ele desenha um plano de contenção de gastos. Ele fala, não, vou aqui gerar um superávit anual de primeiro ano 0,25, segundo ano 0,75, terceiro ano 1,5,
quarto ano, 2%. Era o que o Paulo Guedes estava fazendo. Era, na verdade, o que o governo do Temer começou a fazer e o Paulo Guedes deu continuidade. A gente teve 6 anos, mais ou menos, desse plano, e por isso que o juro real no Brasil chegou, da NTNB, chegou a inflação mais 3. O juro real no Brasil, ele era, na época da Dilma ali, inflação mais 7,5 também. Né? Aqui vou mostrar um gráfico que mostra isso para vocês. Então, se a gente olha esse juro real, como vocês podem olhar nesse gráfico, na época da Dilma em 2014, era o que é hoje, inflação mais 7,5, 8. Esse gráfico não está tão atualizado como a taxa de agora, mas hoje está em inflação mais 7,5 também. Chegou a quase 8 agora na virada de ano. Tá? Só que na época do Paulo Guedes, né, você vê que veio de uma forma lenta, mas gradativa, caindo de 7,5 para 3. Por quê? Não é que o fiscal melhorou muito, né, José Carlos e senhores. O fiscal, obviamente, melhorou, mas não é que o endividamento caiu muito. Não, mas só do governo mudar a postura, mudar o gasto e mostrar que ele vai, no futuro, ano a ano, guardar mais dinheiro e reduzir o endividamento, o mercado deu a credibilidade, foi dando ano a ano, vocês podem ver que essa curva foi caindo aos poucos, e foi dando o benefício da credibilidade para o governo. E o benefício da credibilidade foi fazendo com que as taxas de juros longas caíssem e que o Banco Central, que controla a taxa de juros atual da economia, também pudesse cortar juros. E eles cortaram juros. Né? O Banco Central pôde também cortar juros, né? Como a gente agora vai mostrar nesse gráfico aqui. Então, como vocês podem ver nesse gráfico, né, na época da Dilma chegou ali em 14,25 a taxa Selic e foi caindo gradativamente. Aqui, ainda no governo Temer, e aqui, gestão do Paulo Guedes mais Roberto Campos. Né, e também um pouco antes da pandemia. Antes da pandemia, a taxa de juros era 4,5. Caiu para 2 por causa da pandemia, mas chegou a 4,5. Porque a inflação, gente, estava estável em 3. A inflação era 3, 3,5, ficou uns anos nisso. Por quê? Porque o governo ganhou credibilidade, melhorou a perspectiva do orçamento, começou a conter gastos desde a época do Temer, do Henrique Meirelles. O mercado foi comprando a credibilidade, aprovou a Previdência, aprovou várias outras reformas, né? Aprovou não só a reforma previdenciária de contenção de gastos, mas aprovou também a trabalhista, ganha produtividade, deu início à independência do Banco Central, várias outras pautas importantes, lei da governança das empresas estatais. Então, o governo foi ganhando credibilidade e ganhando produtividade para a economia brasileira através de reformas estruturais. Então, uma combinação de reforma para crescer mais e para ampliar a capacidade produtiva para diminuir a inflação futura. 2, contenção de gastos, que despiora o fiscal ou melhora o fiscal à frente nos próximos anos. E além disso, quando você contém gastos, a inflação faz o quê? Diminui. Né? Hoje a inflação está pressionada por quê? Porque o governo vem gastando muito também. Se o governo passa a gastar menos, além do fiscal melhorar, a inflação diminui, o que é bom não só para os investidores, mas é bom para o cidadão médio, que ganha lá 3 mil, 4 mil reais por mês e tem uma inflação mais estável. Então, isso é saudável. Né? E esses juros puderam cair. Então, esse cenário, José Carlos, poderia voltar a acontecer, né? Entrar um governo e criar um plano, como foi criado no passado recente. Né? Mas, assim, teria que vir, de fato, um governo que tivesse precisaria ter uma alternância de administração política e de governo para poder ter essa estrutura administrativa mais razoável. Né? E o ponto não dá hoje para falar, né, quem falar que, poxa, não, vai dar Lula, vai dar Tarcísio, é muito no achismo, sem de fato muito fundamento ou de fato números recentes. Eu acho que a gente vai conseguir averiguar isso um pouco mais próximo das eleições e vai depender também dos apoios. Né? Vai depender se o Bolsonaro vai apoiar, se o Bolsonaro vai conseguir se eleger ou se o Bolsonaro vai apoiar um candidato como o Tarcísio, Eduardo Leite,
Ratinho, Zema, né? Estou falando vários nomes aqui, mas vai depender do quadro político com que ele vai se formar daqui até 1 ano e meio à frente. Né? Então, hoje ainda seria muito com base em apostas se a gente começasse a sugerir comprar Bolsa Brasil ou que os juros vão cair. Né? De fato, não dá para a gente poder apostar nisso agora, porque o quadro que a gente tem é um governo que está destemido nas medidas, uma série de medidas para retomar a popularidade. Eu acho que boa parte da aprovação ele vai conseguir retomar nas camadas mais baixas, porque as camadas mais baixas vão receber dinheiro em 2025 e 2026. O bolso, que é um órgão que dói muito no ser humano, ele tende a melhorar entre 2025 e 2026, para a grande massa do Brasil com todas essas medidas. E a massa, de fato, define o voto, né, gente? Então, não estou falando que um lado ou outro vai ganhar, mas é muito difícil hoje você indicar que algum dos dois vai. Né? Então, por isso que, de certa forma, a gente de fato não faz nenhuma recomendação para aumentar o risco do Brasil. Né? E da mesma forma, comprando esse papel IPCA mais 7,5, se entra um governo que vai fazer uma administração mais ortodoxa, esse juro real vai vir para 4,5 na média nos próximos anos. Então, também é um ótimo investimento. Se você travou um juros de inflação mais 7,5 e aí mudou o governo e a taxa de juros caiu, o papel que você travou por 10 anos é IPCA mais 7,5. Então, você também vai ganhar muito dinheiro nesse papel. Né? Porque 3% ao ano, né, de 7,5 para 4,5, dá 3% ao ano. 3% ao ano em 10 anos de juros compostos é muito mais que 30%. Né? Então, assim, você vai ter um retorno também muito bom, com muito mais segurança. Né? Por isso que hoje a gente tem muito conforto de recomendar parte do patrimônio dos nossos clientes em títulos de inflação mais 7,5 e ainda boa parte desses títulos isentos de imposto de renda, né? Que não só em 3 anos esses papéis vão dar 50% nominal, né? Inflação mais 7,5 juros compostos em 3 anos vai dar aproximadamente 50% nominal. Né? Mas se você olhar em 10 anos, também vai ser um retorno muito bom. Se o governo mudar, vai ser um retorno muito melhor do que você tiver ficado no CDI, por exemplo. Né? Mas bolsa, a gente de fato está deixando para avaliar, para ter um pouco menos de insegurança ou um pouco mais de conforto para deixar para, de fato, se for trazer algum call de recomendação, trazer no ano que vem ou mais próximo das eleições do ano que vem. E além disso, também a parte da dolarização, que a gente, né, nossos clientes já têm uma boa parte do patrimônio fora também do Brasil, e é algo que a gente vem continuando, né, a sugerir, principalmente por conta da diversificação em uma moeda forte, numa jurisdição mais estável, e que você também consegue ter acesso a um mercado de capitais super amplo, né? Então, não só essa diversificação aqui no Brasil em renda fixa, mas lá fora também dá para ter oportunidade para comprar renda fixa, né? Ter uma posição também em bolsa, então acho que... Tem uma diversificação, né? Exatamente. Uma moeda mais forte. E essa diversificação que a Flávia bem colocou e o Alexandre perguntou, primeiro, né? Se a gente for pegar a performada do Ibovespa esse ano, o Ibovespa está andando uns 15%, mas a gente tem que lembrar que ano passado ele caiu 10, 11 e os juros subiram 13, ou seja, menos 11 que ele caiu, com 13 de juros que rendeu na renda fixa no passado, ele ficou 24 para trás. Então os 15 de agora não paga nem o que caiu no passado, nem o que deixou de ganhar na bolsa no passado. Né? Por isso que assim, teria que subir muito mais que 15, né, para fazer sentido só de pagar a conta do ano passado e sobrar para concorrer com a renda fixa esse ano. Né? Então por isso que também a gente acha que só faz sentido recomendar alguma classe ativa com mais risco no Brasil, ou para quem de fato quiser se posicionar antes para ter um ganho maior, ou para ter mais segurança, esperaria um pouco mais qualquer perspectiva mais madura de uma mudança de governo. Né? Sem isso, eu acho que é difícil acontecer. Né? Sobre dolarização ou internacionalização do patrimônio, vamos chamar assim, primeiro que a gente não faz isso porque o dólar agora é mais forte no mundo ou mais fraco no mundo. A gente faz porque o real é o real,
né? O Brasil e o real têm as suas vulnerabilidades históricas, né? Sua volatilidade, e a nossa moeda veio mudando de patamar nos últimos anos. Era 1, era 2, 2 passou para 3, 3 para 4, 4 para 5, chegou em 6, voltou um pouco, mas se você acompanha, ela vem mudando de patamar, né? Por que muda de patamar? Se o Banco Central não coloca os juros no nível muito alto e aí vai atrapalhar ainda mais o fiscal, essa moeda poderia ir mais rápido. No final, a gente fica muito suscetível na mão de governos em que, ou até mesmo às vezes banqueiros centrais, que não dá muito para confiar. Não dá para confiar 100% do seu patrimônio aqui. Eu não confio. Tá? Então, não é Estados Unidos, ou é muito mais a fragilidade do real que a gente busca um conforto de ter uma parte do patrimônio dos nossos clientes internacionalizado. E hoje, internacionalizado, o dólar ainda é a moeda que prevalece, não só porque é a moeda que você tem a maior parte das transações globais, mas porque as principais empresas do mundo, né, a Google está nos Estados Unidos, listada na Bolsa Americana, embora tenha presença global, a Amazon também, Microsoft, Nvidia. Então, a moeda que a gente olha, as carteiras lá fora, ainda é o dólar, embora a gente pode buscar diversificações na Europa, Japão, Ásia e alguns outros lugares, Índia, tá? Mas o dólar ainda é o ponto central disso. Tá? Então, esse é o motivo que a gente internacionaliza a fragilidade do real e não a extrema força e o excepcionalismo americano. Agora, os Estados Unidos, historicamente, né, mostraram que, assim, em termos de ganhos de produtividade, né, se olhar per capita, você tem um ganho de produtividade muito maior nos últimos anos para o americano do que para os europeus ou outros lugares. E esse ganho de produtividade, ele se resume também em crescimento econômico, e o crescimento econômico vai colaborar muito para o crescimento do lucro das empresas. Tá? Então, um dos motivos que a gente gosta de internacionalizar e ir para os Estados Unidos, para o dólar, é você poder investir em ativos americanos, desde uma renda fixa hoje pagando 5 a 6% ao ano em dólar, uma renda fixa de qualidade, ou se o investidor aceita tomar um pouco mais de risco, aloca uma parte do seu patrimônio, dos seus investimentos nos Estados Unidos, na Bolsa Americana, em empresas que vão gerar ali, historicamente tem gerado ali na média entre 10% a 14% ao ano, às vezes alguns anos um pouco mais, um pouco menos, obviamente com um risco também de você ter um ano, um intervalo dentro de uma janela de longo prazo, de 5, 10 anos, você ter alguns anos ruins. Então, por isso que você tem que ter estômago para aguentar essa volatilidade entre ter anos muito bons e passar também por anos ruins, como, por exemplo, foi 2022, foi um ano ruim para a Bolsa Americana. A gente teve 2023, 2024 muito positivo, 2022 foi um ano bem ruim para a Bolsa Americana. Então, teria que aguentar essa volatilidade. Mas, sem falar da Bolsa Americana, que é um ativo que a gente gosta e tem aqui para os nossos clientes e para os mais recentes, vem construindo posições, os mais antigos já tem uma posição maior, mas esse gráfico é interessante porque a gente mostra o CDI em reais, a linha cinza, o CDI de 2015 para cá, ou seja, nos últimos 10 anos, descontado o IPCA, a inflação, e a linha verde é o CDI descontado o movimento do dólar. Então a gente mostra que o cliente que ficou muito no Brasil e esqueceu de olhar para fora porque os juros no Brasil eram altos, ele deixou de ganhar dinheiro, inclusive se comparado ao dólar, se comparado à inflação. Tá? Porque inflação mais 38% em 10 anos não é muita coisa, e você ganhar 4% em 10 anos em relação ao dólar é nada. Né? Como o José Carlos, você acabou de dizer, Bolsa Americana nos últimos 10 anos deu muito mais que 4% nominal. Né? Deve ter dado ali uns 8% ao ano, mais de 100%, né? Alguma coisa significativa, mais de 100%, né? em reais. Né? Então, 4% é muito pouco. Então, de fato, o que a gente quer dizer aqui é que é muito perigoso você ficar nessa renda fixa no Brasil que paga juros altos, muito mais, às vezes, no risco de Bolsa Brasil, sem esquecer de olhar para fora e diversificar parte dos seus investimentos numa moeda mais resiliente e que vai fugir desses riscos aqui cambiais que o Brasil vive. Tá? De novo, a gente não sugere os Estados Unidos porque hoje as principais empresas dominantes globais estão listadas lá.
Obviamente, o cenário pode se desenrolar para uma mudança de cenário onde você tem uma maior diversificação na Europa, na Ásia. Eu acho que isso pode acontecer, mas hoje, majoritariamente, os Estados Unidos vai continuar sendo ainda. A própria BlackRock falou, poxa, que estruturalmente não vê uma alternativa com que o investidor global deixe de ter bolsa americana. Ele tem que ter por uma questão de crescimento, concentração das melhores empresas que mais crescem, né, a tecnologia, e isso ainda deve continuar. Tem mais algum ponto, Flávio, que você acha que... Acho que a gente conseguiu, né, falar sobre o cenário internacional, local e sobre a alocação. A gente também fica à disposição, né, para falar com cada um de vocês. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem ou quiserem também endereçar algum ponto específico, algum tema, a gente está 100% à disposição e também queria agradecer o tempo de cada um de vocês por estarem aqui com a gente. Exato. Obrigado a todos pelo tempo de cada um de vocês. Muito bom. Obrigado. Obrigado por terem nos ouvido até o fim. Obrigada. Boa noite. Obrigado, gente.